Então, todos bem-vindos, quem está aqui presente conosco nessa sala do Zoom, e também quem vai ver em outro momento essa gravação. Estou Prima, um cristal azul, trazendo um pouquinho, né, dessa medicina do sincronotron, que é uma ferramenta de expansão da nossa consciência, de um resgate da nossa memória cósmica, né, e a nave mãe da lei do tempo. Então, tenho um enorme carinho por essa ferramenta, sinto uma conexão muito profunda e, com muito amor, a gente vai dar continuidade no nosso último movimento, que é adentrar aos detalhes, né, do perceptor holomental. Então, a gente está navegando no perceptor holomental, né, e criando o nosso próprio perceptor. Então, a ideia é fazer essa construção manual, para que a gente possa estar compreendendo qual é o cada passo disso. Então, a gente teve no nosso último encontro, né, os quadrantes aqui do tempo radial externo, e aí a gente agora vai adentrar nesse mais, né, nessa cruz aqui, para que a gente possa estar acessando. E depois a gente volta em outras aulas, falando de tudo isso, porém sem essa construção física, e sim com o pulsar dessa construção, já levando cada vez mais consciência dessa matriz no real aqui, né, no nosso crânio. Então, a gente vai ter muitos momentos dessa fala. Então, nesse primeiro momento, às vezes é muita termologia nova, pode ser muitos nomes, muito conteúdo e fica um pouco confuso. Então, a tendência, assim, o desejo maior é não tentar entender, deixar fluir, deixar essas palavras, né, esses termos, esses códigos e esses símbolos adentrarem o nosso conteúdo e respira, né? Entrega tudo isso, porque depois a gente vai vendo cada vez mais isso daqui, a gente vai estudar alguns boletins juntos, né? A gente vai passo a passo para poder realmente internalizar esse conteúdo. O meu desejo não é vir como, né, professora, nada assim, eu estou como aprendiz aqui também, como uma estudante, partilhando esse estudo que é tão rico para mim. Então, tem algumas pessoas que já tiveram acesso ao grupo da Jornada da Cura do Amor, onde a gente faz as ativações diárias do sincronotron, receberam, né, o arquivo de fazer a pintura assim, desse espaço. Deixa eu aqui pegar o meu, pensei que tá aqui. Que é esse arquivo em branco. Tanto você pode imprimir ou você pode fazer, né, com 21 coluna na vertical, 21 na horizontal, totalizando 441 pontos. Então dá para se fazer dessa forma. E aí aqui você consegue, né, tá desenhando o teu próprio perceptor, né, fazer essa magia de desenho do perceptor, poder pintar, né? Depois assim, ó, já fica como uma dica que você pode aperfeiçoar em tecido, em massinha, fazer pecinhas avulsas que vão encaixando, né? Assim, solta a tua criatividade, porque mais acesso que a gente tem a esses códigos, mais esses códigos vão se internalizando dentro de nós, e aí a gente passa a poder sentir compreendendo cada vez mais. E aí, na última, então, encontro, né? A gente ficou nessa parte aqui, a gente fez os quadrantes externos, e agora a gente vai para esse do meio. E aí, antes de iniciar, eu gostaria da gente fazer uma respiração, né? Levar aí a mão ao coração, alinhar a nossa coluna, o nosso eixo vertebral, sentir o coração pulsando, vivo, conectando. Sente que existe, né, um fio conector do nosso coração ao nosso cérebro. Mande o pulso do teu coração para o teu cérebro, radializando essa fonte genuína de amor ao teu cérebro também. Normalmente, nós estamos sempre enviando pulsos negativos para a nossa mente, né, com palavras, com frases, com crenças, desestruturando a nossa mente. E a mente é um elo poderosíssimo do nosso ser, quando conectada ao coração e conectada à mente cósmica.
Então, a nossa mente, o ego, todo o sistema de funcionamento que temos não é o vilão. É a forma de uso corrompida que nos faz caminhar em mares desafiadores, turbulentos. Mas quando alinhamos a nossa mente ao nosso coração, quando estamos em perfeita afinação do nosso ser, ela é um poderoso veículo para que transcendamos as ilusões da matéria e que possamos nos conectar com a nossa memória estelar. Então, respiramos em honra e agradecemos a nossa mente sagrada. E sentimos nesse momento toda ela se acendendo. Leva um pulso de luz para a tua mente desde lá de dentro da tua pineal. Faz com que a sua pineal, o seu cristal, é como se colocássemos um prisma de cristal nos reflexos do sol. E ele girando, ele vai enviando cores para todos os lados. Sinta isso, ilumina a tua pineal e ela se acende, enviando um pulso de luz e cores para todo o seu cérebro. Sente no físico. Perceba que é real esse seu desejo de brilhar a sua mente. Teu cérebro como um todo, as faces, todos os sistemas que nós temos, os neurônios, todas as membranas, o osso, todas as partes que sabemos o nome e as que desconhecemos os nomes físicos, mas acendemos todo. E sentimos que essa luz irradia muito além do nosso limite físico. Se expande essa luz para todo o nosso ambiente. Uma chuva de arco-íris, de múltiplas cores. E aí toma uma respiração profunda. Faz aí um ciclo de no mínimo 3 respirações. E é com essa luz, com essa consciência que podemos abrir os nossos olhos e dar continuidade ao nosso estudo. Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Em alguns momentos, quem tiver pelo celular e eu estiver mostrando alguma coisa, coloca para o lado, né, da telinha para poder me ver e também ver a tela que eu estou compartilhando. Então vamos lá. Nós vamos dar início a essa parte central, esse eixo, né? Porque a gente já fez esse estudo desses quatro quadrantes, né, do tempo exterior. Quem está chegando aqui agora pode começar dessa parte, e aí em outro momento assiste a aula gravada, que está na playlist do Sincronotron, né, desse outro espaço para poder fazer esse complemento, né, para completar ali. Então, vamos lá. Dentro da identificação que nós colocamos, né, das coordenadas V1 até o V21, H1 até o H21, a gente vai levar a nossa atenção a esses símbolos, que eu já vou falar o que são. Né, aqui, ó, V1H8, V1H9, o V1H13 e V1H14. Como também V8H1, V9H1, V13H1, V14H1, e a gente tem aqui, né, V8 também H21, V9H21, V13H21, V14H21. E aqui do outro lado também V21H8, H9, H13 e H14. Então, perceba, né, que nós temos
esses fluxos dentro desse espaço que a gente vê, essa cruz onde a gente vai estar, é as dimensões do tempo radial. Os que a gente estudou no passado era do tempo externo, e agora a gente entra nesse tempo radial. Em alguns lugares vocês podem encontrar uma sigla como DTR, né? Então, dimensões desse tempo radial. E esses símbolos que eu mostrei para vocês são os hiperplasmas, né? Então, a gente tem 16 deles nesses pontos, porque dentro, né, do quadrante que nós visualizamos, no passado, a gente tem ele ali também, né, dentro do núcleo dos sentidos, a mesma simbologia, mas agora a gente está falando dentro desse núcleo, né, de dimensão do tempo radial, aonde a gente vai ter 16. E eles são ligados entre geradores e terminais. Então, a gente tem 16 ao todo, geradores e terminais. E eles se dividem em 8 pares, 2 por cada quadrante. Né? Então, a gente vai vendo aí que essa divisão desses 16 são de 2 em 2, são em pares, onde contém cada um gerador e um terminal, positivo ou negativo. E as 16 unidades estão dentro do primeiro circuito, ou circuito externo da matriz. E são geradores e terminais externos dos fluxos do espaço hiperplásmico. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar eles, né? Eu deixo o perceptor na tela, se vocês tiverem no celular, eu acredito que dê para aumentar ele, que daí fica mais fácil de vocês aumentarem ele. Quem tiver essa impressão também pode ver esses códigos. E o que a gente vai estar fazendo? Igual tá ali, né? Quem tiver de lápis, desenha de lápis e pinta eles coloridinho, como tá ali, ou pode fazer tanto colorido e pintando, tá? Nesse momento, vão pintando e vocês vão me escutando aos poucos, então a gente vai desenhar esses 16 símbolos, né? Ali como tá, mesmo com símbolos onde está positivo, colocar positivo, com símbolo onde está negativo, colocar negativo, e aí a gente vai fazendo essa construção. Quem estiver assistindo essa aula, né, que está sem o material, começa a visualizar, né, se não for fazer agora essa parte, né, do desenho, dessa transcrição dos códigos que vocês estão fazendo, o manual, visualize essa parte na cabeça, né, lembrando que nós estamos aqui, ó, com a base do crânio em cima, e lá embaixo, né, onde é a linha H21, a gente tem o terceiro olho. Então, visualiza esses pontos na sua cabeça. E quem está desenhando, automaticamente já está gravando na cabeça, né? Claro que pode levar também a consciência, potencializando esse fluxo para lá, mas a gente já está fazendo essa gravação desses hiperplasmas, né? Então, respira, lembrando que os itens que têm o código positivo, eles estão ativando, e os que estão com o negativo, eles estão fazendo uma sublimação. Então, né, estão sublimando, radializando aí esse ponto. E a todo momento, vamos tomando respirações bem conscientes, tomando água, para poder fazer esse percurso de digestão dessas energéticas, né? Acendendo mesmo esse contato. E aí, respira. E aí eu vou dizer os nomes, né? Sempre quando a gente estiver desenhando esse vermelho, é o alfa. E o azul é o beta. Então a gente vai ter locais onde vai ter alfa-alfa, tem lugares que vai ser o alfa-beta, tem, né, esses geradores e terminais que vão estar como beta-beta e beta-alfa. E aí, né, nessa carga positiva ou negativa,
Então, a gente vai tendo esses espaços. E aí, para a gente ter essa conexão, né, do que é o gerador, então a gente vai ter assim, ó. Deixa eu só voltar aqui. No mouse, eu vou estar mostrando, então, quando a gente tem aqui na coluna, né, V1, esse H8 e H9 são os geradores, tá? Aqui embaixo também, H13 e H14 são os geradores. Aqui no V8 e o V9, na coluna H21, esses dois, onde eu estou passando o mouse, são os terminais. Então, quando é o terminal, ele tem um nome dizendo assim, terminal eletroativador ou sublimador. Né? Ativador é o positivo, sublimador é o negativo. E quando é o gerador, que eu mostrei aqui, esses dois quadrantes são os geradores, esses dois pares, ele vai ser o gerador eletro, que pode tanto ser ativador o positivo, como sublimador o negativo. Então, gerador, gerador, terminal. Aqui do lado, gerador. Aqui a gente vai ter o terminal. Aqui a gente tem também o terminal. Então, ó, gerador de um lado, no outra ponta terminal. Gerador de um lado, outra ponta terminal. Lembra que aqui era o terminal? Então, lá em cima, aqui vai ser... Aqui os dois são terminais, né? Aqui terminal, por quê? Porque o gerador está desse lado. Então, a gente faz esse inverso. Aqui espelha com aqui, e aqui espelha com aqui. São como espelhos, né? Então, esses dois campos, o terminal, e esses dois campos, o gerador. Por quê? Porque a gente estaria como se fosse dobrando isso daqui. Puxa desse lado e traz como uma cobertinha que a gente vai dobrar no meio para esse lado. Porque a gente está radializando sempre com o sincronotron o nosso lado direito com o esquerdo. Durante muito tempo da nossa caminhada como humanos, nós estamos segmentando os lados, né, das polaridades. A gente está sempre em despolarização, separando feminino e masculino, tipo, dando um conceito na nossa visão muito linear, o conceito de noite e dia ser algo diferente. É um conjunto, né? É um conjunto só, com formas de representações diferentes, mas é o mesmo. Então, com essa face diferente. Então, o sincronotron, ele faz esse processo de integração, de polarização da nossa rede neural, para que a gente possa utilizar o nosso lado esquerdo e direito juntos, unidos em harmonia, não mais em segmentação. Então, por isso que, né, aqui é o espelho daqui. Então, a gente tem feito esse ponto. Respirem nessa informação, não sei como vocês estão, quem está aí fazendo esse processo, né, se já fez esses desenhos desses hiperplasmas, como que está. Se já fez, feche os olhos, respire e leve esse pulso na sua cabeça agora. Se alguém sentir que eu precise repetir alguma parte, fica à vontade também de fazer essa solicitação, né? Mas lembrando que a gente vai retornar o tempo todo também esse movimento, esses conhecimentos. Aqui é só uma apresentação inicial e aos pouquinhos a gente vai conseguindo absorver esse conteúdo muito mais do que a gente imagina, né? Às vezes a gente não consegue muito bem compreender algumas terminologias, mas não é por isso que nós não estamos absorvendo energeticamente esse conhecimento. E essa construção juntos dessa matriz do perceptor holomental, né, nessa parte de realmente colocar a mão na massa, ela traz benefícios incríveis, assim. Tem muitos boletins, eu vou trazer em um outro momento, um boletim que fala sobre isso, né, desse poder
que existe do desenho, tanto que quando nós iniciamos no estudo da lei do tempo dentro do módulo, né, harmônico, que são os selos, os tons, né, é solicitado desenhar os Qins do dia, o nosso Qin, a onda encantada, e o mesmo se faz com o sincronotron, para que a gente traga esses códigos também nessa construção. E nesse movimento que a gente tem feito em conjunto, isso potencializa ainda mais, porque aí isso se torna uma construção coletiva. Na exemplo, no dia do cronopsi de hoje, que é serpente espectral, nós estamos colocando, né, hoje, no Qin de hoje, também, que é mão galáctica, a gente está introduzindo, né, esse acesso desse desenho do sincronotron, para que quando seja a mão galáctica no cronopsi, a gente, né, se abra ainda mais para essa expansão desse estudo que a gente está fazendo aqui em conjunto. Então é muito interessante, assim. E outras pessoas que têm o nosso Qin, né, o mesmo Qin que a gente, também estão sendo beneficiadas, mesmo que a gente não vá nem conhecer elas nesse planeta, nessa linha do tempo, essas pessoas estão sendo beneficiadas, as pessoas do nosso oráculo, da nossa onda encantada, do cronopsiquim equivalente, porque a gente está tudo numa rede neural, né, onde somos um. Então, o que eu acesso, eu estou auxiliando aí todas as outras mãos cristais, da onda do guerreiro, né, de todos os códigos que eu tenho, a acessarem tudo isso também. Então, é muito, muito lindo esse processo da gente ser uma teia e ser reconhecido como essa grande teia da vida. Estou só finalizando aqui para também mostrar, então, como a gente está nessa página no agora, para a gente poder ir seguindo para os próximos passos. Então, vou só parar aqui. Aí. Então, aqui eu fiz, né? Vai estar mais clarinha, porque dessa vez eu não pintei ainda. Né? Só deixei aqui para mostrar. Então, a gente fez esses hiperplasmas para que a gente possa se situar. Tem aqui na matriz também, né? Ó, então, a gente foi fazendo aqui. Né? Então, lembrando, ó, a gente tem aqui dentro desse vermelhinho o terminal, né? Terminal. Aqui o gerador, gerador. Aí a gente tem aqui os geradores e aqui desse lado os terminais, né? Então, estamos fazendo essa hiper mega expansão, né? E aí conectando, ó, a gente tem aqui então 2 pontos, aí aqui, né? A gente vai lá para trás, 2 pontos lá atrás, e aí aqui a gente tem tanto aqui assim, ó, 2 pontos, e aqui assim atrás da orelha 2 pontos, né? Então, essas conexões a gente acabou ativando nesse primeiro momento. E aí, tomando água, a gente vai seguindo dentro dessa aplicação agora. Vou compartilhar aqui de volta a tela. Então, aqui a gente vai continuar, né? A gente então fez essas partes e a gente continua. Se a gente for perceber, a gente tem essa parte aqui, ó, laranja, né? Ó, aqui laranja, 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 laranja. É nela que a gente vai ficar nesse momento, tá? Então vocês podem, enquanto eu estou compartilhando um pouquinho do que significa esses números, vocês podem começar a transcrever, né, essa parte laranja, então, para a matriz que a gente está criando junto. Todas, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 partes laranjas, né, com os mesmos códigos que estão aqui, vocês podem já ir começando a fazer essa transcrição para o papel. Então, respira, né, leva aí, transcreve. E aqui eu vou trazendo, então, um pouquinho desses códigos. Essas partes laranja
são os fluxos externos do espaço hiperplásmico, né, que a gente viu ali, os fluxos, né, do hiperplásmico são aqueles fluxos, e aí a gente tem essa parte externa desse espaço, a sigla FEH. Então tem 28 unidades ao total, né, de 112, 28 de 112 unidades ali, que informam as 4 dimensões do tempo exterior, com a sublimação negativa e a ativação positiva. E aí eles vão tendo alternadamente magnitudes que correspondem a essas unidades do padrão harmônico dos 28 dias. Então, se a gente perceber, quando a gente estudou na aula passada o fluxo externo, a gente disse, né, que nessa parte aqui, ó, de 1 a 13, a gente tem ligação, então, com as 13 luas. E aí, então, nessas partes, a gente vai ter ligação com os 28 dias. Né? Então, se a gente perceber, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles vão alternando, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, ele tem um movimento, ó, que vai fazendo. Né? Se a gente perceber, ele está fazendo um movimento, e desenhando é legal que a gente percebe ainda mais. Ó, e aqui do 12, né, a gente vem para essa parte aqui, depois a gente vai ver esse 13, 16 e 15, tá? Mas do 12 a gente vem aqui para essa parte, ó, 17, 18, 19, 20, ó, daí mudou. 21, 22, 23, 24, é como se fechasse o quadradinho, e esse quadradinho vem com uma seta para cá, ó, 25, 26, 27, 28. Ó, diferente do fluxo daqui, que vem tipo como, né, uma ondinha, aqui a gente vai fechando o quadradinho, ó, fechando o quadradinho. Então percebe esse movimento, que é um movimento que a gente vai fazendo na nossa cabeça. Então a gente está como se tecendo, né, fazendo essa costura dessa consciência desses pontos na nossa cabeça também. Então vamos percebendo isso, tá? E aí, cada um desses fluxos de espaço externo leva a uma das 4 cargas hiperplásmicas, né, que a gente viu e já desenhou. Então, esses fluxos estão nos levando a essas cargas hiperplásmicas, tá? Aqui. Então, já estamos nos conectando, né? Tudo está dentro aqui conectado, tudo é uma rede. E a gente conectando aqui nessa face, nessa parte, né? Que é o alfa-alfa, alfa-beta, beta-alfa, beta-beta e beta-alfa. Então, respirem, vamos sintonizando. Pode ser que alguns já tenham finalizado a parte de transcrever com um código, outros ainda estejam fazendo. Vamos cada um no seu tempo. E dentro disso, quem finalizou ganha esse espaço de tempo para respirar, tomar uma água, integrar, né? Levar essa consciência do que você fez na matriz para o teu crânio, sentir essa ativação sendo feita, né? Esse estímulo sendo liberado internamente também. Se alguém sentir de fazer alguma pergunta, fica também à vontade, abre esse espaço para que você possa sentir, né, também, ou aplicar a tua partilha nesse grande círculo juntos.
Então, quando eu vou transcrevendo aqui também, vou só repetir tudo que a gente já viu, né? Então, a gente já trabalhou aqui com os 16 geradores e os terminais, né? Que são divididos aí em 8 pares, 2 quadrantes de espaço, que contém cada um gerador e um terminal. O positivo, que é o que ativa, e o negativo, que sublima. Né? E aí as 16 unidades que estão dentro do primeiro circuito, o circuito externo da matriz, que é essa parte da matriz radial, dessa dimensão do tempo radial. E aí eles são geradores e terminais, a gente viu também, né? E eles são os fluxos hiperplásmicos. E aí a gente tem esses fluxos externos, que é onde nós estamos agora, e aí eles fazem essa conexão, então, né, com o espaço hiperplásmico, e eles também estão ligados com um padrão harmônico que a gente segue de 28 dias, e aí eles liberam, né, essas cargas e levam essa ação ali interconectando aos hiperplasmas. E aí vamos sentindo, quando a gente colocar eles na nossa cabeça, todo o movimento que eles fazem, né? Como a gente viu ali a sequência do 1 que vai para o 2, vai sentindo esse movimento no teu crânio. Sente esse movimento, permite esse movimento. Se você sentir que gera algum pulso, que pode ter algum movimento dolorido, libera, né? Está sendo liberado também todo o enraizamento de muito tempo de construção. Então a gente está aqui nesse momento liberando toda o conteúdo denso que nós colocamos para dentro, que enrijeceu o nosso crânio. Nosso crânio é um crânio cristalino, bem fluido, e a gente foi enrijecendo tudo isso, né, pouco uso de algumas sinapses, e a gente foi limitando a nossa consciência e o nosso poder verdadeiro. E aqui, com o sincronotron, a gente libera tudo isso, a gente libera, a gente solta e a gente permite ser os seres, né, totalmente galácticos, totalmente cósmicos que existem dentro de nós. Em outro momento, a gente vai ter um encontro também para olhar para o Runabiku, né? O Runabiku, tanto o tabuleiro Runabiku, quanto o Runabiku dentro do perceptor holomental, né? Mas para já trazer a nível de curiosidade para quem desconhece essa informação, nesses espaços onde vocês veem um círculo em volta, são os arquétipos dos selos, da lei do, né, ali dos 20 selos solares, que estão introduzidos dentro desse tabuleiro aqui, né, dentro da matriz do perceptor. Então, o tabuleiro do Runabiku, ele está dentro do perceptor elemental. E a gente consegue conectar ele, né, através disso. Nossa, telepatia! A Salemia aqui, né, dizendo que estava para escrever essa pergunta. Gente, é isso que se trata o sincronotron, é na prática, gente, né? Eu escutei de alguma forma, e aqui já estou fazendo esse pulso, trazendo esse conteúdo. Então, um dos movimentos do sincronotron é ativar de novo a nossa telepatia, dessa comunicação, né, além das palavras físicas. E aí a gente vai nessa aula, quando a gente fizer, estudar certinho o tabuleiro, e aí a gente vai conectar, né? Exemplo ali, onde está o 84, né? Eu posso trazer para vocês que é o dragão, né? Eu vou estar, né, no arquétipo, aí vai tendo assim, cada bolinha dessas um. E aí essa parte a gente deixa para depois, para não trazer muita informação num primeiro momento, apesar que eu sei que toda essa informação ela já é bastante super poderosa, né? A gente vai de passo em passo. A gente vai indo de passo a passo, conectando, mas vocês podem circular na matriz do que vocês estão fazendo,
né, esse círculozinho, ou pode deixar sem o círculo, quando a gente estudar vocês circulam, como ficar melhor para vocês, sabendo então que esse círculo representa esses arquétipos do Runabiku. Por quê? Porque essa matriz do perceptor, quando eu olho esses códigos finais, eles são uma face de múltiplas dimensões que existe, né? Então, ao mesmo tempo que é esse número mais 7, ele está conectado a esse fluxo externo do espaço hiperplásmico, ele também tem um arquétipo ali, então, de um selo. Porém, ele também está ligado a uma dimensão que a gente viu no nosso primeiro estudo, né? As dimensões, as esferas, um centro estelar. Então, quando eu aciono esse mais 7, eu estou acionando tanto, né? Então, aí eu já citei 5 coisas. E aí tem muito outros códigos, então a gente vai aos poucos decifrando esses códigos. Hoje mesmo, quando a gente passar para uma próxima parte, né, que é essas colunas mais coloridas, né, que tem ali 66, 82, 106, a gente vai hoje ver esses números. Em uma outra aula, a gente vai olhar só para essa parte que é chamada de corpo caloso, que tem as runas nesse espaço. E aí a gente vai olhar runa por runa. Então, é isso, assim, cada vez a gente vai numa face, a gente vai desacortinando uma face, e aí esse estudo a gente vai também desmistificando esse conteúdo de, nossa, é muito difícil. Não, ele é bastante abundante, vamos trocar essa palavra, né, de complexo, de difícil, vamos trazer que o sincronotron e a própria lei do tempo, ele é um estudo abundante, que são muitos códigos que aos poucos a gente vai retornando, né, esse nosso contato a esses códigos e vai fazendo sentido, né, e aí a gente vai se conectando e a gente vai trazendo para essa informação ficar cada vez mais clara, né, cada vez mais conectada, assim. A gente vai sentindo essas conexões. E aí, respirando, tomando água, quem sentir que precisa se levantar, dar uma esticada no corpo, né, fazer aí algum movimento. Também outro passo que dá para fazer é só olhar esses códigos que a gente já desenhou, olhar onde é negativo, que está sublimando, onde é positivo, né? Olhar toda essa estrutura do que está ocorrendo para que a gente ganhe, né, esse espaço, vai trazendo toda essa conexão. E sempre tomando água, respirando. Eu senti agora também de trazer um pouquinho a fala sobre essa palavra que a gente tem usado bastante, né, da sublimação. Então, em referência aqui, não, ao que traz no conteúdo da internet, sublimação é uma mudança, ó, do estado sólido para o estado gasoso, né, sem passar aí pelo estado líquido. E o ponto de sublimação é o ponto de ebulição, é um ponto de fusão, e é definido como um ponto no qual a pressão de vapor do sólido se iguala à pressão aplicada. Porque normalmente quando a gente fala, é um campo negativo, né? Igual ali na matriz, ó, a gente tem esses lugares que a gente vê todos com códigos negativos. Pensa agora sobre esse aspecto, desse ponto de vista de tá fazendo uma sublimação, né? Tá alterando os estados do nosso corpo. Literalmente, a gente está mudando a nossa biologia. Por isso que algumas vezes, quando a gente vai estudar o sincronotron, dá uma sensação de fritar o nosso cérebro, dá uma sensação de assim, uma torção, alguma coisa, um ponto que ficou, né, aquele pulso assim, bem forte. Por quê? Porque a gente está fazendo esse processo de sublimação, a gente está ativando com positivo e com negativo a gente está sublimando, né, trazendo esse espaço dessa alteração do estado físico para que a gente vá realmente ativando aí o nosso crânio de cristal, né, e não o cristal que a gente conhece aqui na Terra, o sólido, é realmente
né, ó, tipo, como uma membrana, como uma água viva, digamos, né? Aquele fluido cósmico universal. Então, é forte, é forte. Ó, eu vou só mostrar então que página, que parte nós estamos, para aqui o compartilhamento. Eu fiz aqui então a partezinha laranja, né? Estou aqui sem o lápis laranja nesse primeiro momento, depois eu trago. Então, agora a gente vai partir para esses outros espaços, né? A gente vai começar na lateral. Então, dentro aqui do perceptor, né? A gente então fez aqui o laranja aqui, né? E essa parte laranja, então, é esse fluxo, né? De espaço do externo hiperplásmico, que são, né? Esses hiperplasmas aqui. Então, a gente tem esses fluxos aqui. E agora a gente vai chegar nessa parte aqui, ó. Nessa parte vermelha e nessa parte azul. Tá? Então, a gente vai conectar. Isso daqui é uma grande força que conecta essas nossas forças, né, femininas, masculinas. Todo esse espaço está bem sendo ativado por aqui. Tá? Então, vocês podem começar a transcrever para a matriz, podem tanto faz ser pelo lado azul ou vermelho, né? Em algumas matrizes esse vermelho até tem uma energia mais num tom de rosa, né? Mas vocês podem estar fazendo essa transcrição aí para o símbolo de vocês. E aí eu vou estar trazendo um pouquinho, né, sobre esses pontos, mas eu acho que eu não estou compartilhando, né, a tela, ou tô? Não. Então vamos lá, compartilhar a tela e eu aqui falando. Aqui, ó. Eu sinto muito, gente, então vamos lá. A gente fez então a parte laranja, que é os fluxos que conectam ao hiperplasmas, né, esse fluxo externo, e agora a gente vai ficar aqui, ó, nessa parte conectada aqui do vermelho e essa parte azul. Então, vamos seguindo, né, vamos fazendo, podem começar a transcrever para a matriz de vocês. E aí essas partes, né, a gente tem ali a força, né, onde a gente vê a vermelha, ele é o campo de força térmico de um quali vermelho, que ativa a quinta esfera mental superconsciente. E onde a gente vê essa, como se fosse um raio, né, aqui, ó, que a gente vê assim, um aramezinho, né, de alta tensão elétrica, é o núcleo de energia térmica. Tá? Então, aqui, ó, um núcleo de energia térmico. Mas todo esse quadrante, né, esse daqui é o campo de força térmico de um quali vermelho. Aqui, de novo, né, onde está o circulado são os arquétipos. Aqui a gente tem a força que sublima e a força que ativa. E aqui, ó, né, a gente tem um arquétipo, mas essa cobrinha também é a mesma geradora dessa daqui, né, que é o núcleo de energia térmica. Quando a gente vem para esse outro quadrante azul, a gente tem o campo de força lumínico do ar azul, e aí a gente tem a força, né, do que ativa, do positivo, e veja que aqui ó, o positivo é a linha toda positiva, enquanto do outro lado é negativo, porque a gente sempre está trabalhando com esses opostos para polarizar, para integrar. Tá? Então, que de um lado é de uma forma, o outro lado é o espelho daquela forma. Né? Aqui, então, ó, sublima, enquanto aqui ativa, enquanto aqui sublima. E aí aqui a gente tem, então, né, ativa essa parte do ar azul, ele vai ativar a sexta esfera mental, que é a nossa esfera do consciente subliminar. E, ao mesmo tempo, a gente está fazendo essas interfaces, né? Quando eu ativo a sexta esfera, eu mando um pulso ativando a quinta esfera. Então, eu faço essa interconexão, né? Eu integro todos esses pontos. Aqui a gente, né, então tem esses pontos e aqui esse agente gerador, né? Aqui é o núcleo da energia lumínica. Aqui, enquanto é o núcleo da energia térmica, aqui é da energia
lumínica, né? Então, também trazer essa palavra lumínica, né, do que ela representa é essa parte do feminino, né, o feminino de lumínico. Então, né, representando esse espaço aonde está relativo a um fluxo luminoso, né, um fluxo que ilumina, né, tipo algo que está clareando, trazendo clareza, trazendo esse espaço dessa luz, né, como se assim, e se gerou a luz, né, e se fez a luz, né, essa iluminação, essa luminosidade, tá? Trabalhando nessa esfera do nosso lado esquerdo. Então, essa força. Né? E ao outro lado, o vermelho térmica, essa força térmica, né? Que condensa essa força quente, luminosa, né? Tá gerando ali como o núcleo da Terra, né? Esse núcleo térmico está fazendo todo esse espaço. Não sei como vocês estão se sentindo, se está trazendo uma clareza dentro desse processo também de transcrever esses pontos, né? Como que vai estar abrindo esses hemisférios agora. E aí esses dois campos de força, né? O Dunduar e o Dunquali, eles se caracterizam, né, nessa linha horizontal por 21 unidades que se caracterizam por esses dois campos de força. Então, o esquerdo, ele faz parte desse hemisfério direito, que é o campo de força térmico vermelho do Dunquali. Por quê? Esse esquerdo é do hemisfério direito. Porque tudo que eu estou vendo na matriz do lado esquerdo, ela é espelhada para o nosso crânio também. Então, ela vai estar no fundo do nosso lado direito. Né? Então a gente já está invertendo. O que eu olho ali, que eu penso que é o meu lado masculino, eu já estou colocando o feminino no meu lado masculino e o masculino. Então eu estou fazendo essa integração, né, disso também. E o que eu vejo do lado direito aqui na tela, eu estou vendo o hemisfério esquerdo no meu corpo físico, que é o campo de força lumínico azul do ar. E aí é interessante, né, que ele já traz essa tonalidade também, o azul como essa representatividade desse feminino em nós e o vermelho desse masculino. Então, essa conexão, né? E aí é legal, né, que esse eixo H11 aqui, que a gente está, né, onde gera esse transmissor elétrico, né, que é o núcleo tanto da energia térmica, que é no vermelho, e o núcleo da energia lumínica, que é no azul, ele se origina num eixo gravitacional, correspondendo também ao tubo Mauri, em torno do qual giram as galáxias, e o meridiano central do corpo caloso. Né? O corpo caloso é um órgão novo no nosso sistema, no cérebro, que fica no meio do nosso crânio. Então, com isso, a gente unifica, interconecta, né? Liga, e aí define o núcleo de energia de um dos campos de força. E aí, próximo a esses núcleos, estão essas unidades transformadoras, né? A positiva, que também formam como uma forma isolante, que ativa, e as que sublimam, que são as negativas, né? E mudam de polaridade ao cruzar o eixo eletromagnético, que é o V11. Então, o eixo vertical, o V11, ele é esse eixo eletromagnético. E o H11 é o eixo gravitacional. Né? Então a gente está nesse eixo fazendo mudando essa polaridade, né? Quando passa por esse eixo, o que era positivo vira negativo do outro lado, né? Nesses espelhos. Então a gente passa da quinta dimensão para a sexta dimensão e da sexta dimensão para a quinta dimensão. Esse campo de força térmico ativa a quinta esfera mental superconsciente. E o campo, né, o núcleo de campo de força térmica é o vermelho.
está ativando essa quinta esfera, onde ele fica, na quinta esfera, nesse superconsciente. E o campo de força lumínico azul está ativando aí a sexta esfera, onde é esse consciente subliminar, né? Então, da direita do cérebro está o térmico, né? O térmico que está à esquerda na folha vai estar à direita no cérebro, e o lumínico que está à direita na nossa folha, ele vai ter na esquerda no cérebro. E também é uma conexão entre as partes da frente e de trás do nosso cérebro, né? Os lados posteriores de cada um dos hemisférios. E as dimensões de tempo horizontais e as duas esferas mentais, né? Que unificam a parte da frente e a de trás dos lóbulos de ambos os hemisférios. Então percebe que a gente realmente está tecendo, estamos o tempo todo conectando todas as partes do nosso cérebro que talvez nós nem tenhamos consciência nesse exato momento. Onde fica cada parte? Né? E aqui com o sincronotron a gente está tecendo, né? Conectando cada parte desse nosso cérebro tomando a consciência. E quando eu tomo consciência de algo, eu sei utilizar aquilo, né? Enquanto eu não tenho consciência daquilo, que aquilo não existe, ele está lá. Mas quando eu tomo consciência, eu posso utilizar a meu favor, né? Como um recurso de expansão telepática aí do novo homos nosféricos, né? Acessando também essa parte de telepatia com os animais, com outros seres. Então, essas distâncias físicas, elas vão sendo cada vez mais desconstruídas na nossa percepção. E a gente vai percebendo cada um muito próximo um do outro, numa linguagem de luz universal. Então, aqui bem forte. Não sei como vocês estão dentro dessa transcrição desses códigos, né? Mas quem já finalizou, respira profundo, sente essas partes dentro do ser, conecta com essa informação internamente, né? Vai trazendo para dentro tudo isso. Tomando água e respirando também. E aqui trazendo, né, depois eu estar fazendo o meu, aqui ó, só pintei as partezinhas para a gente saber onde a gente está. E agora percebe que a gente está aqui, nó. Essa parte que a gente vê branca na nossa matriz que a gente está criando é o nosso corpo caloso, o novo órgão, né, extra sensorial aí que vai conectar essa rede telepática cada vez mais. Eu fico toda hora aqui, gente, mexendo, porque meu crânio tá toda hora expandido, assim, né? Então eu tenho que, às vezes, colocar a mão, o dedo ali no ponto para dar uma neutralizada, assim, que acho que eu sinto raios, né? Quando eu vou fazer a ativação do sincronotron, tem uma parte que a gente faz com o dedo assim para conectar o centro estelar. Tem vezes que eu nem subo o braço assim, eu fico aqui embaixinho com o braço, porque às vezes eu subo assim, eu sinto tipo um choque, assim, como se eu estivesse puxando uns raios e estremece muito o meu corpo. Aí às vezes eu sinto baixo, porque eu falo, pera, vamos com calma, né? Eu já senti, já sintonizei. E aí eu vou lá na matriz e ativo, e eu dou choque em tudo mesmo, e levo choque, então, né, ó, só de falar eu já sinto aqui tudo choquezinhos, assim, elétricos,
saindo. E aí a minha cabeça tá ficando assim muito depois dos estudos do sincronotron, eu sentindo uns raiozinhos, às vezes eu conecto assim para dar uma equilibrada na carga. Né? Até daqui a pouco a gente se acostumando com tudo isso e deixando fluir. Aqui voltando para nossa matriz, então a gente vai agora olhar para essas partes coloridas, né, aqui. Depois a gente vem aqui no núcleo, tá? Para a gente ver essas partezinhas que continuam desse do laranja. E agora a gente vai falar dessas 3 colunas aqui e dessas 3 colunas embaixo. Então, vocês já podem transcrever, ó, desse 66 aqui até esse 65, do 82 ao 81, né, do 106 ao 105, 98 ao 104, do jeito que tá, mesmo que vocês conheçam as runas. Do 90 ao 89, 74 ao 73. Esses espaços, né, então que está ligado aí com o nosso corpo caloso, é onde a gente tem as coordenadas, né, os conjuntos das 48 runas harmônicas UR. E aí nessas coordenadas, V10, V11, V12, né, nesse fluxo descendente desde a 7ª dimensão, que é lá na base do crânio, né, dessa 7ª dimensão de tempo radial, e ascende desde também a 8ª dimensão do tempo radial, que é lá embaixo, onde é o nosso terceiro olho, que o quadrante do meio é o quadrante da 9ª dimensão. Então, a gente tem, né, esse conjunto de 48 runas UR, e esse é o, digamos, o símbolo, né, o código dessa runa, esses números. Então, a gente vai hoje olhar para esses números e mapear a matriz do perceptor assim. Em um outro momento, a gente vai ter uma aula sobre o corpo caloso, sobre as runas, e aí a gente vai fazer também esse trabalho de olhando runa por runa. Por enquanto, a gente vai respirando nesses códigos e vamos fazendo essas transcrições. E aí a gente tem também 6 runas restantes, né, que elas se encontram dentro do 8º circuito, né, que é dentro da 9ª dimensão. Então, a gente tem 48 runas ao total, porém 42 runas elas vão ser divididas, né, ali entre a 7ª dimensão e a 8ª dimensão, e essas que a gente vê, exemplo ali, a 81, que tem um N, e a 90, que tem um E, que depois eu vou falar sobre isso, essas 2 do lado, né, essas 3 runas, elas já estão dentro dessa 9ª dimensão do tempo. E a gente pode desenhar todas elas agora, né, esses números, para a gente ir lendo, falando, explicando, sentindo, e vai já sentindo na tua cabeça também. E aí o V11 corresponde à linha central do corpo caloso, que conecta ambos hemisférios, o que significa 2 dos 6 conjuntos de harmônicas UR, 8 por série, se deslocam pelo centro do corpo caloso com V10 e V11 para ambos os lados da linha central, levando em conta os outros 4 conjuntos. Por quê? Porque tudo está em movimento, né? A gente tem aí essa matriz paradinha, mas tudo está em movimento o tempo todo. E essas harmônicas, elas completam as runas UR, né, que coordena os códons do DNA, e que agem como coordenadores do comportamento metabólico, do desenvolvimento evolutivo do nosso corpo genético. Por isso que é uma implementação de um novo órgão, para que a gente possa utilizar o nosso DNA com a sua estrutura máxima, né? Porque hoje a gente tem muita parte que está obsoleta, né? Está sem uso. E aí a gente está fazendo esse desenvolvimento evolutivo do nosso corpo genético. E aí essas 48 runas UR, elas são também coordenadas, né? Tem os coordenadores mestres, que se referem às 6 sequências dos 8 tons de frequências ressonantes que programam o nosso corpo de energia para funções de segunda criação, de forma perceptora do nosso comportamento. Né? Então, elas estão sendo ativadas
para que a gente possa entrar nesse segundo plano da criação, né, de formas de percepção de comportamento. E as harmônicas URS, se situam da seguinte forma dentro da nossa matriz, né? Então, a gente tem a V10, né, a primeira coluna ali. Então, a gente tem do 65 ao 72, que é a parte azul, tá? Elas vão estar 65, 68, né? Elas não estão numa sequência de numeral, elas estão intercaladas, mas elas vão do 65 ao 62. Elas são as oitavas do decreto divino. Então, compreenda essa linhazinha azul quando você estiver desenhando, se você já fez, já pintou, já desenhou, só conecta com o dedinho nela e sente ela lá na base do crânio, né, atrás, ela conectando o nosso decreto divino. Então, elas ativam, né, esse decreto divino. Aonde nós temos ali embaixo da 97 a 104, que seria embaixo desse perceptor, porém no nosso crânio na frente, né, que é uma cor meio um vermelho misturado, né, com rosa, que dá esse outro tom, a gente vai ter a oitava de união da ascensão e da descida. Nessa ascensão e descida, esse nosso processo, né, de ascensão de volta para casa, para a nossa matriz estelar nas estrelas, e a vinda dessa matriz para cá, que é nosso descenso, né, ascensão e descenso que nós temos. Então, essas runas, elas estão conectando essa parte desse movimento natural, né, que fazemos. Aí a gente tem da 81 a 88, que são as amarelinhas. A gente vai ter o total da vida galáctica, né? Porque a gente tem uma consciência cósmica, uma consciência apenas da nossa vida física, exemplo, mas nós estamos inseridos numa vida galáctica. E essas runas devolvem essa memória dessa conexão aí junto conosco. Da 89 a 96, né? Então, essa marrom do meio, embaixo ali, né? No meio do canto baixo da plataforma do perceptor e no nosso crânio aqui na frente, né? Que conecta o terceiro olho. Nós vamos ter, então, as runas, né? Essa parte que nos conecta à arte galáctica. Então, esse reconectar a nossa arte. As lilás roxas, né, do 105 ao 112, vai estar conectando a nossa mente. Essa mente que a gente, né, vai fazendo as pazes e interconectando, tão bonita. E aí a gente vai ter as últimas ali né, que é um tom como se fosse salmão, do 73 a 80, ela está conectada à árvore do fogo cósmico. Então traz aí toda essa força. E aí ele traz que a arte galáctica, né, que são as amarelas, e também, não, a vida galáctica, que são as amarelas, e a arte galáctica, que são as roxas, as marrons, elas estão nessa bem no meio, no V11, o V11 em cima, né, e o V11 embaixo, elas estão conectadas, são chaves, né, são chaves que alinham a nossa parte central desse corpo caloso e definem a nossa trajetória evolutiva. Então, é como se a gente tivesse um plano de criação, né, um mapa cósmico que essa linha vertical, essa V11, está conectando aí com esse direcionamento, né, dessa nossa trajetória evolutiva. Então, respirem nessas informações. Não sei se eu estou indo muito rápido, muito lento, né? Vão sinalizando se vocês sentirem que precisa de algum aporte. E aí, vamos respirando.
Respira. E aí agora a gente chega na nossa última parte. Então, antes de a gente ir para a nona dimensão, vamos fechar o olho um pouquinho, né? Levar as mãos ao nosso coração sagrado. Sente teu coração se alinhando com teu cérebro novamente. Expande essa conexão com o cérebro. Ativa todas essas partes que você tomou consciência dentro do perceptor holomental. Conecta cada uma com teu coração, se afina, se alinha. Leva um pulso de harmonia e de amor. E aí faz algumas respirações com essa consciência, levando essa consciência divina. Fica nesse silêncio de olho fechado, só se percebendo. Um instante. Quando você sentir, aí pode abrir os olhos. E agora a gente vai chegar na nona dimensão, né? Eu sinto que agora eu posso aproximar aqui um pouquinho mais. A gente vai ficar com esse quadrante aqui do meio, onde a gente, alguns pontos, né? Aqui a gente já fez, já identificou, e agora a gente avança um pouquinho mais. Tá, então vocês podem começar a transcrever todos os pontos da forma que vocês sentirem de fazendo, e eu vou compartilhando as informações do que significa cada um desses pontos. Então vamos lá. Então essa nona dimensão, ou dimensão do tempo interior, é um circuito perfeitamente autocontido, coordenador mestre de cada um dos 4 quadrantes, tendo 9 unidades de cada quadrante dentro desta dimensão do tempo exterior, do tempo interior. As outras 13 unidades estão contidas nos 2 eixos das filas V11 e H11, que são portadoras do 5º hiperplasma, o Sirius B52, o elemento 113, que é esse símbolozinho verde no meio da matriz. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Então, ele é o 5º hiperplasma. O hiperplasma que a gente viu é aqueles vermelhos e azuis, os Vs, né? Vermelho que é alfa, o azul que é beta, são hiperplasmas. E aí esse 5º hiperplasma é esse elemento Sirius B, que é o elemento 113, Sirius B52. E aí a gente tem o tempo interior, né, que é a matriz do tempo arquetípico, e o hiperpláton cósmico, né? Os hiperpártons são esses símbolos que a gente tem, tipo triângulo, né? Ali esses símbolozinhos nas pontas da nona dimensão. E eles são gerador de toda a eletricidade cósmica. Então a gente tem aqui um programa supremo de coordenação do tempo multidimensional das hierarquias celestes, manifesta, né, seus sinais de coordenação e ordenação. Só respira nessas palavras, deixa elas fluírem, né, no nosso ser, deixa a gente se reconectar com essas palavras de âmbito cósmicos, ao ponto que sejam linguagens de luz para o nosso ser,
para essa tomada de consciência de quem realmente somos. Então, no centro está o 441, né? É o ponto 441 dentro da matriz base, que é onde está esse elemento do Sirius B. Essa unidade de onde o resto da matriz irradia. Então, o 11º canal dimensional, de onde todo o sistema do cubo de pensamento e os padrões da vida galáctica se origina. Então, nesse ponto, até para a gente ter informação dentro da nossa cabeça, é o nosso ponto da moleira, quando o nenenzinho, né, que é aberto. Olha isso, olha a força desse ponto. E pausa para uma fala minha. Por isso, a nossa cabeça, depois que a gente começa a estudar o sincronotron, a gente percebe que a nossa cabeça é um centro conector muito poderoso. Gente, não é qualquer um que coloca a mão nas suas cabeças, né? Cuidado aí, cabeleireiros, outras pessoas, outras técnicas, para realmente a gente ter conexão com pessoas de boas intenções, né? Aí para esse ser, né? Esse carinho na cabeça não é qualquer um que faz, porque olha a potência desses pontos, né? Olha tudo isso. Então é manter isso numa frequência bem radializada de luz. E aí aqui no texto, né, continua. Eu vou mandar, agora que a gente vai finalizar essa aula, esse texto para vocês. E aqui daqui de dentro do próprio corpo, né, do centro do corpo caloso, flui o hiperplasma, que é essa concentração radial de Sirius 52, né, o elemento 113. E ao redor desse 441, a gente vai ver os pontinhos ali, né? Um pontinho, como se fossem os tons. A gente tem, né? Cada ponto, então, significa uma unidade, barra significa 5 unidades. Então, se a gente perceber, a gente tem ali o movimento dos tons, como os pontos, como os movimentos dos tons. E nesse espaço, né, ao redor, a gente tem o 10º circuito, que são as 9 estações da arca, que são repositórios arquetípicos dos diferentes mensageiros e mestres da Ur. Então, a primeira estação é Abraão. Então, que é o númerozinho 1, né, onde a gente vê uma bolinha. E o Abraão é o arquétipo do pai, né, dentro desse tempo. A segunda estação, onde a gente vê 2 bolinhas, é São João de Patmos e Padmasambhava, que são o arquétipo dos reveladores do conhecimento oculto, que é o Terma. A gente também vai ter um momento de uma aula só sobre eles, que aí dentro do projeto RINRI traz mais explicações, né, mais conexões sobre eles. Aí a gente tem a terceira estação, né? Vamos lá nas 3 bolinhas, terceira estação, que é Krishna e os avatares. O arquétipo do avatar como a encarnação da descida do conhecimento divino. Né? Hoje a gente aí está num selo mão, que tem esse arquétipo também do avatar. A quarta estação, então 4 bolinhas, a gente tem Buda, o arquétipo do iluminado, né? Estamos nesse momento, nesse instante do agora, numa onda encantada do sol. A quinta estação, então, onde a gente vê uma barra, é Adão, o Adão original, né? O arquétipo do primeiro tipo humano criado. A sexta estação, que é um traço e uma bolinha, é a estação de Eva, Maria e a Rainha Vermelha. O arquétipo do feminino divinamente criativo, Shakti. A sétima estação, né, um traço e 2 bolinhas em cima, a gente tem Maomé e Quetzalcoatl, que é o arquétipo do profeta divinamente inspirado. Na 8ª estação, então, a gente vai ter ali,
né? Uma barra e 3 bolinhas, Jesus Cristo, que é o arquétipo da ressurreição. A nona estação, né? A gente vai ter... A nona estação é bem no meio, tá? Onde a gente tem aquelas 4 bolinhas. A gente vai ter Noé, Pacal e Valum Votan, o arquétipo dos mensageiros do tempo e do sistema do cubo. Então, quando a gente está nesse ponto 441, a gente ativa o Sirius B, mas também ativa essa estação, né, do Noel e de Pacal, né, que são esses grandes mensageiros do tempo e do cubo. E aí, nos cantos das dimensões, né, dessa dimensão interior, estão os hiperpartons. Cada um deles é o núcleo de uma célula de 4 unidades. E cada um tem os números ali, ó, se a gente olhar, 13, 15 e 16. Né, que seria aquela continuação desse fluxo laranja, né, que são os fluxos de espaço externo hiperplásmico. E eles interagem, né, da seguinte forma. O A, que é o Dum Quali, que é o vermelhinho, né? Então aqui, ó, a gente tem esse pontinho, é o Dum Quali. Esse é um núcleo celular, tá? Então aqui a gente está aqui. Núcleo celular. Ele é o V8H8 para localização. Ele é o calor primordial, ou o elemento térmico, alfa. Agora a gente desce para o triângulo azul, onde é o V8H14, ele é o Dum do ar. E ele é a luz primordial do elemento lumínico, alfa-beta. Então, né, a gente está conectando também aos hiperplasmas aqui. Então, esse, que é o Dum Quali, ele vai conectar aqui, alfa-alfa. E o Dum do ar conecta alfa-beta, tá? Aqui, ó. Aqui e aqui e aqui que a gente vai ver agora na sequência. E aí o V14H8 aqui, ó, vê que é a soma desse com esse, né? A gente tem, então, o Kun. Aqui, o nomezinho desse símbolo é o Kun. V14H8, e ele é o calor ou a luz interior, que conecta lá no canto ao beta-alfa. E o de baixo, que é o símbolo ao contrário, o triângulo que fica maior, a gente tem o quêmio, que é o V14H14. E aí ele é a luz do calor interior, que conecta com beta-beta. Então, esses 4 hiperpártons correspondem à unidade 14 de cada fluxo, enquanto as 13 e 15 são a entrada e saída, respectivamente. Então, essas células definem o 8º circuito como um circuito elétrico do hiperpárton, já que V11H8 é o hipernêutron, né, a harmônica UR 81. E V11H14 é o hiperelétrico, a harmônica UR 90. Esse V11H8 é o N. Ali onde a gente vê um N, ele é o hipernêutron. E aonde a gente vê um E, é o hiperelétron. Tá? Então, também dá para se ler dessa forma. E aí, nesse 8º circuito, né, o H8 e H14, de V10 a 12, tanto acima quanto abaixo, estão 3 unidades, né, que são 6 no total, das harmônicas das sextas filas de harmônica UR. E junto à quinta e sexta dimensão de tempo, em suas posições correspondentes, estão terminais de eletroativação para cada uma das 3 linhas de força dos 2 campos de força. A unidade central de cada uma dessas V8, H11 e V14 H11 são também unidades de transformação das 2 correntes elétricas. Vermelhas descendentes, né, por V8 na direita e azul ascendente por V14 na esquerda. Né, que é aquele do lado que a gente vê o azul, o vermelho se conectando. Então, esses campos de força, né? Essas conexões que a gente tem desses guardiões da quinta força. Então, quando a gente vê aqui,
a gente está conectando, ó, aqui são os guardiões da quinta força, né, que guardam as 9 estações da arca. A gente trazendo essas informações. Então, respirem para as últimas partes, né, que aí vai dizendo aqui que essa unidade de 16 de cada uma das células hiperparto está situada nos cantos do 9º circuito, a quinta força galáctica, né, que é esse V9H9, V13, H9, V13 e H13. E são as 4 unidades mestras que coordenam o parto hiperplásmico para cada um dos 4 quadrantes. Né? E 16 vezes 4 igual 64, que é o código da vida do nosso DNA. E no meio desses 4 pontos de coordenação, sobre o 9º circuito interno, há 3 unidades, 12 no total, né? Que são essas linhas com bolinhas pretas que eu disse. E o conjunto de 3 há um guardião central no portal, em um dos 11 eixos. E de ambos os lados, uma estação positiva e uma estação negativa, que correspondem aos guardiões da quinta força. Esses 12 guardiões circundam as 8 estações da arca, do 10º circuito, ou circuito interno que circunda a 9ª estação central de coordenação, V11H11. O canal para o hiperplasma Sirius B52, elemento 113. Então, respirem, não sei quem finalizou, ou quem ainda está fazendo, né? Mas vai se abrindo, vai se conectando, né? Com todas essas informações vistas. E aí eu vou trazer aqui um outro compartilhamento. Eu quero que nesse momento, né, cada um só inspire dentro dessa aplicação. Esse é o código do Sirius B52, elemento 113, né, numa arte aí de mandala, né, do Dharma, trazendo junto com a flor da vida. Olha só essas múltiplas conexões. Então esse é o ponto 441, né, que vai conectar aí dentro do nosso ser. Então, respira, Nelly. E esse é um escudo do Conselho Estelar de Sírius. Sente esse escudo ativando no topo da tua cabeça. Depois de você construir toda a tua matriz do perceptor e de encontro com todos os códigos e chaves que ela representa. Então, as antenas ou receptores apontam para o universo. E é o canal que unifica a informação. A forma geométrica que organiza a informação e a envia para a terceira dimensão, este planeta, nosso planeta, com o fim de estabelecer a estabilidade do universo. Na parte superior, vemos o 21. No centro, 441, 21 ao quadrado. E embaixo está representado o 21 ao cubo. Então, todo o sistema do sincronotron está interligado nesse símbolo. Também denominamos de Sirius B, porque é a estrela beta, que gira em torno de Sirius alfa. Este símbolo é a notação vigesimal do número 52. Então, respira, conecta com essa descrição desse escudo de Sirius B52, respira nesse fluxo sagrado. E aí abre os olhos também, né? Se você tiver de olhos fechados, e visualiza tanto a matriz que você construiu, todos esses desenhos, né? Esses códigos que você fez, e conecta essa matriz a esse elemento que você tem na tela do Sirius B52, conecta, né? Radializa dentro dessa matriz, é como se você pegasse esse símbolo, aplicasse lá no núcleo do ponto 441, bem no meio, né? No V11, H11,
e sentisse que ele radializa, né, e encobre toda essa matriz, mas não encobrindo de tirando o fluxo, e sim trazendo, né, esse acesso de iluminar, trazer essa iluminação desse conselho para todo esse espaço. Respira. E aí eu vou pedindo, então, para mostrar aqui, né, um material que eu vou mandar para vocês. Deixa eu só compartilhar. Vou só tirar aqui os cílios. Então, a gente tem várias matrizes dentro do nosso estudo. Essa matriz é uma matriz que tem essa descrição de todos os fluxos que a gente viu na segunda aula e nessa terceira aula. Então, aqui está também, ó, os arquétipos, né? Então, a gente tem, ó, os arquétipos dos selos aqui também, né? Os 21, porque aqui a gente tem como se fosse o arquétipo do Runabiku, né? 21 aqui junto com o Pakal Votan. Então, aqui a gente já pode também identificar, eu vou mandar lá no grupo da Jornada da Cura do Amor, né? Tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Para quem não está no grupo que está assistindo, né, a gravação, vou deixar nos comentários o link do grupo para que cada um possa entrar. O grupo tem uma contribuição voluntária, né? Quem sentir de coração contribui para poder participar de tudo, e também pode ser de várias formas essa contribuição, não só financeira. Mas aqui trazendo então esse material que eu vou estar enviando para vocês. E galera linda, maravilhosa, encerramos então por hoje, né, o nosso estudo. Não sei aí como vocês estão, quem sentir de pegar o bastão da fala e falar, lembrando que está sendo gravado. Quem não sentir de falar e quiser colocar no comentário, fica à vontade. Vou abrir aqui o bastão. Pri, hoje eu senti mais essa coisa na cabeça, porque agora, de ouvir você falar, eu comecei a situar melhor isso, porque é complexo, né? Mas hoje eu já senti mais, assim, foi bem intenso. Muito obrigada, gratidão, gratidão, tô amando começar a semana assim. Arroz, sua linda. Isso aí, aos poucos a gente vai, né, se abrindo as anteninhas. E né, vai expandindo. As meninas ali estão colocando que vão rever essa aula. É isso, revejam. E cada vez que a gente vai revendo, a gente vai trazendo conteúdos novos. Eu montei um PowerPoint com cada nuance disso, que a gente vai olhar para tudo isso de um outro ângulo, né? Assim, com termologias as mesmas, mas cada hora olhando de novo, porque quando a gente vê, a gente vai conectando. E cada hora assim, a gente vai sentindo mais. Eu estou aqui também, pura expansão, meu crânio parece que está todo mexido, tiraram, colocaram de volta, né? Estou sentindo assim um monte, e é isso mesmo. Né? Ó, e eu tô até com a camisetinha aqui de Sirius B, que a Carol, né, do Tribo 1320 fez. E por sincronia, assim, eu coloquei, mas eu nem tinha me tocado, tipo, que a gente ia terminar no Sirius. E aí, quando você falando, Leila, eu só vi aqui o símbolozinho, eu falei, ué, eu tô com a camiseta do Sirius. Olha, tudo isso, tudo conectado, né? Não sei se mais alguém sente de fazer alguma partilha antes da gente encerrar. Ô, Pri, deixa eu só perguntar uma coisa. Onde que a gente repete a aula? Elas ficam no YouTube, essas aulas? Ah, Isso, tá. elas estão Porque essa ficando no aula precisa ser YouTube. repetida, né? Para fazer a pintura melhor. Com Obrigada, certeza. amore. Elas estão no YouTube, no meu canal, Priscila Trierweiler, e vai estar numa playlist chamada Sincronotron. Né? Então, é uma playlist que já tem um outro material lá também, vocês podem ir verificando as que já estão lá salvas, né? E eu super recomendo mesmo, tá vendo de volta. Uau, que lindo, Carol, que lindo! Muito lindo, olha aí que trabalho lindo. Ai, se vocês sentirem de postar, né? Se quiser no Instagram, me marcar lá,
para a gente divulgar e potencializar essa rede assim, para mais pessoas. Eu acho bem linda. Bem lindo mesmo. Muito lindo esse trabalho aí de vocês, amei. Eu vou aqui também, eu estava fazendo o meu junto com vocês, mas eu senti que estava expandindo muito e eu precisava ficar aqui conectada. Daqui a pouco eu vou fazer bem bonitinho e vou postar lá para vocês também. Então, vou pedir, né, para a gente finalizar, só levando aí a consciência ao coração, sentindo esse coração gravando, né, essas informações todas, expandindo. E aí vamos fazer um ciclo de respiração, 3 respirações bem lentas e profundas, e quando a gente expirar, soltar um som para a Terra. Hey! Ancorando a nossa presença sagrada nesse planeta. Oh! Ah! E assim eu agradeço a todos os mestres estelares que nos trouxeram esse sistema do sincronotron, toda a Federação Galáctica, os Maias, Pakal Votan, Valum Votan, Rainha Vermelha, Bonlon, e todos os seres que são contribuição para que essa expansão de consciência aconteça. E assim, com muito amor, né, eu me despeço de todos vocês e a gente se reencontra em breve para um próximo estudo juntos. E é isso. Um Lakesh.